Eu vou ler o livro de Êxodo, capítulo 3, versículo de 1 a 12, que diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é a terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Amados, Moisés, eu creio que todos devam conhecer a história dele. Está na Bíblia, no livro de Êxodo, e já em várias vezes transformada em filme, em desenho animado. Moisés era um hebreu que nasce sob a ordem de Faraó de que todo menino hebreu até 2 anos fosse morto, ficassem apenas as meninas. A mãe de Moisés o esconde numa cesta de vime que ela coloca no rio Nilo. O rio leva a cesta, e em determinado lugar do Nilo está a filha de Faraó tomando banho. Então ela vê o cesto, manda buscar, vê que é um menino hebreu, mas ela se condói daquela criança e acaba levando essa criança e criando-a como seu filho adotivo. Moisés, ele cresce dentro do contexto da convivência entre os príncipes. Moisés chega aos 40 anos e ele resolve ir ver como estava o seu povo. E quando ele chega lá, ele vê um egípcio agredindo um escravo hebreu. Ele toma as dores para si, movido de extrema emoção. Ele tem um impulso e mata aquele egípcio, e por ter feito isso, esconde o corpo, mas ele é descoberto. E temendo pela sua vida, porque embora ele tenha sido criado como um príncipe egípcio, ele era hebreu, e ele rompeu com uma confiança que lhe fora conferida, matando um egípcio. Aos 40 anos ele foge, e ele vai para essa terra, e ali ele peregrina, e ele encontra então aquele que vai se tornar o seu sogro, casa com a filha desse homem que era um sacerdote lá em Midian, por nome Jetro. Ele casa e ele se torna empregado de Jetro e passa a cuidar dos rebanhos do seu sogro.
Esse é o contexto até esse momento, quando Moisés já está há 40 anos vivendo ali em Midian. Moisés tem agora 80 anos de idade. E Deus se apresenta a ele nessa experiência extraordinária vivida por ele. Amados, a Bíblia é a palavra de Deus, que Deus usa para, através dos fatos históricos acontecidos, da revelação de Deus aos homens do passado e às mulheres do passado, os princípios e valores que estão inseridos nesse contexto, sejam aprendizado para mim e para você, para que nós vivamos por esses princípios e valores de modo a sermos abençoados por Deus. Que a gente aprenda com os erros daqueles que erraram para não errarmos, para que a gente aprenda com os acertos daqueles que acertaram para acertarmos também, de modo que, vivendo com sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, possamos ter uma vida de paz, de equilíbrio e de satisfação. O que esta experiência de Moisés, o que esse contexto pode Deus trazer para nós e aplicar ao nosso contexto de vida no dia de hoje? Amados, o dia a dia nos leva a correr para todo lado. O nosso relógio é apressado e sem que venhamos a nos atentar para isso, quando damos por nós mesmos, nós vemos que já passou um tempo enorme. Moisés foge e vai para Midian e já se passaram 40 anos que Moisés está ali. Aquele que fora criado como um príncipe, um filho de criação da princesa, filha de Faraó, agora, há 40 anos, ele é nada mais, nada menos do que um simples pastor de ovelhas do rebanho do seu sogro. Ele chegou ali com a mão na frente e outra atrás, fugido. E ele aceita, como condição de vida, algo que era extremamente aquém do potencial, da capacidade, do preparo que ele tinha amealhado ao longo dos seus 40 anos de idade. O tempo passou muito depressa. Quando a gente olha, meu Deus, já se foram 10 anos, já se foram 20 anos. Amados, eu não sei se somente eu, mas a pandemia que foi deflagrada em março, parece que começou ontem. O ano de 2020 está indo embora de forma muito breve, muito rápida. Somente eu tenho essa sensação. Tem mais alguém com essa sensação aqui? Apesar de estarmos vivendo distanciamento social, muitos de nós ficaram e estão dentro de casa. Muitos praticamente não saem apenas para cumprir necessidades, mas o tempo parece que está sendo rápido, muito rápido, mais rápido. Às vezes, circunstâncias também nos levam a andar distantes do projeto de Deus para a nossa vida. Lá está Moisés assim, 40 anos morando numa terra para onde fugiu, por ter tomado uma atitude por impulso, que resultou na impossibilidade de continuar onde Deus o queria, onde ele encontraria a sua missão de vida e realização. Deus queria Moisés como um libertador e líder do seu povo, mas ele estava sendo um pastor de cabras, empregado do seu sogro e numa terra distante. Quando nós nos deixamos ser invadidos por fortes emoções, assim como Moisés, nós tomamos atitudes, decisões que nos levam a consequências que nos afastam do propósito de Deus para a nossa vida. E longe do propósito de Deus para a nossa vida, nós somos como uma cadeira sendo usada como escada. O que é que a gente deve usar para alcançar alguma coisa alta? Uma escada. E quantos estão usando uma cadeira sob o risco dela quebrar
e causar um acidente grave àquele que sobe nela para fazer dela uma escada. Amados, Deus tem propósito para a tua existência. Mas se você insiste em se deixar conduzir pelas emoções, o caminho que você toma te levará para o deserto e uma vida sem significância, como é o que aconteceu com Moisés. Em Jeremias capítulo 29, versículo 12, o Senhor, pela boca do profeta, nos diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Qual é o fim que você espera? Ser bem-sucedido. Qual é o fim que você espera? Ser ajustado e feliz. Qual é o fim que você espera? Ter paz, equilíbrio e satisfação. Qual é o fim que você espera? Estar na posição em que todo o teu potencial possa estar sendo utilizado e você vendo a realização daquilo que você tem capacidade. Mas olha que coisa linda. Embora Moisés estivesse assim, e embora muitos de nós estejam assim, Deus nunca desiste de nós. Nós é que desistimos muita vez. Lá está Moisés, onde Deus não o mandou, sendo quem Deus não queria, fazendo o que não era o que Deus tinha para ele, o que estava muito aquém da capacidade dele, que fora criado no palácio, como príncipe, filho adotivo da filha de Faraó. Era ali apenas um pastor de cabras. Por isso nós podemos inferir que Moisés, tendo sido filho de criação da princesa, filha de Faraó, que fora criado no palácio, ainda que ele tenha sido cuidado pela sua própria mãe como ama de leite, Moisés certamente era poliglota. Moisés certamente possuía conhecimento acadêmico elevado, como era próprio daqueles que viviam no palácio. Moisés, por certo, era conhecedor das leis do Egito, que era a nação mais poderosa de então. Moisés, por certo, sabia manejar a espada, conhecia as artes e as estratégias da guerra e era preparado para talvez vir a ser um governador de uma província, como era de se esperar de um príncipe. No entanto, ele estava fugido, exercendo uma função extremamente aquém daquilo que ele tinha potencial, capacidade e preparo. Apenas um pastor de cabras. Amado, o pecado pode ter conduzido você por uns impulsos carnais, movido pelas emoções, para um lugar distante daquele que Deus quer que você esteja. E você talvez já tenha desistido, mas Deus não desiste de você. Moisés estava ali fugido, exercendo aquela função de pastor de ovelhas. Deus então se apresenta em uma sarça, um arbusto que queimava sem ser consumido. E Deus fala com Moisés, Deus o chama, Deus revela a ele a sua missão. Deus diz que não desistiu dele, mas Moisés dá desculpas esfarrapadas para não retornar ao lugar de onde ele nunca deveria ter saído e não se vê capaz de exercer a missão da sua vida. É Deus dizendo: Moisés, sou eu que estou te mandando. Moisés diz: mas eu tenho dificuldades na fala, Senhor. Moisés está até mesmo desacreditado de quem ele é, do potencial que tem. Moisés está tão abalado, 40 anos vivendo naquele lugar, naquela condição, levaram Moisés a já não mais acreditar em si mesmo. Tem muita gente assim. As circunstâncias, as escolhas erradas, o ter se deixado levar pelos impulsos que geraram circunstâncias nefastas, dolorosas, tristes, traumáticas, com o passar do tempo, já roubaram a sua identidade,
você já não sabe mais quem você é. Moisés olha para si e diz: eu sou só um pastor de cabras do meu sogro. Moisés não demonstra ter aprendido que não se deve deixar ser conduzido por fortes emoções, e é por isso que ele se esquiva mais uma vez. Mas Deus demonstra que não desistiu dele. Eu estou falando da parte de Deus hoje para muitos Moisés, masculino e feminino. Deus não desistiu de você. Você pode não acreditar mais em si mesmo, mas Deus não desistiu de você. Amados, você pode estar distante de onde Deus te quer. Você pode estar exercendo uma função que está aquém daquela que você tem capacidade para exercer. Você pode não acreditar em si mesmo mais, mas olha ao teu redor. Deus está usando algo diferente, algo inusitado. Deus está usando alguém agora nesse púlpito como uma sarça ardente, alguém que você não imaginou. Deus vai usar alguém lá onde você trabalha. Deus vai usar alguém lá dentro da tua casa, talvez. Deus vai usar alguém quando você ligar o aparelho de televisão e tiver ali também um homem pregando. Deus já tem usado alguém que você não imaginou que Ele usaria. Uma circunstância para chamar a tua atenção, para dizer a você que pare de se deixar levar pelas emoções e finalmente passe a andar pela razão, em obediência a Deus. Pare tudo para ouvir Deus. O texto diz que Moisés olhou a sarça ardente e ele achou aquilo impressionante. Então ele se aproximou. Tem gente que ligou, entrou nessa live, e não é porque estivesse procurando a live da primeira igreja batista em Belford Roxo, do culto, é porque Deus te conduziu a isso. Você está agora, talvez na sua casa, dentro de um carro, em algum lugar, e Deus está usando aqui esta sarça ardente para dizer para você: eu não desisti de você. Ele quer dar sentido para você viver. Ele quer revelar o significado da tua vida. Ele quer te conduzir a cumprir a significância da tua existência. Você olha para si e já não vê mais significado. Você não vê mais significância para a tua existência. Mas existe. E é tão importante que Ele deu o seu próprio Filho na cruz para que você tenha vida e vida eterna. E Ele deu o Espírito Santo para que você seja capacitado e capacitada, renovado, revigorado, revigorada, para ser quem Ele quer, para ter significado, para ter significância. Então pare tudo agora, volte o teu olhar e os teus ouvidos para Deus, passe a andar não mais sendo guiado por fortes emoções, que são produzidas pelas circunstâncias, mas passe a ser conduzido pela palavra do Senhor, que te conduzirá a ser a pessoa certa, no lugar certo, pela razão certa, que fará ser cumprido o propósito de Deus, no qual você encontrará paz, equilíbrio, satisfação e senso de realização. Você pode pensar sobre isso. Deus usou uma sarça ardente. Deus está usando um pregador nessa noite para chamar a sua atenção, para você ouvi-lo. Ele quer que você volte. Você pode olhar para dentro de si e não se ver como ninguém de valor. Quem sou eu? Talvez como Moisés, que tinha cultura. Moisés, que aos 40 anos de idade, vivendo como um príncipe,
preparado para ser um governante, mas se deixa ser levado pelas emoções, pelos arroubos, e toma uma atitude que o conduz para longe do propósito de Deus. Deus não joga fora tudo aquilo de valor que você possui. Deus não joga fora a tua formação acadêmica. Deus não joga fora as tuas experiências de vida. Deus não joga fora a capacitação que você amealhou como um profissional. Deus não joga fora os talentos que você desenvolveu nas artes, na cultura. E você pode estar agora experimentando uma realidade que está extremamente aquém da tua potencialidade. E isso é consequência do pecado que te afastou de Deus e te afastou de onde Ele queria que você estivesse. Volta hoje para o Senhor. Se prostra hoje diante da sarça ardente, que é a palavra de Deus. Se prostra hoje diante do Todo-Poderoso e diz: Senhor, me perdoa. De fato, eu tomei uma decisão lá atrás. Ela foi inteiramente movida pela emoção. E eu estou pagando o preço por isso até agora. Deus quer hoje colocar um ponto final nessa história e começar a escrever uma história nova. Uma história de restauração. Uma história com renovo. Uma história em que aquele significado ou aquele significativo lugar que está preparado, esperando por você, é teu. Você vai ocupar. Talvez isso importe numa jornada de volta, porque Moisés estava muito longe de onde ele deveria estar. Ele precisava empreender uma jornada de volta. E aquela jornada não foi fácil. Aquela jornada teve perigos no meio do caminho. Mas ele estava voltando para onde ele nunca deveria ter saído. Talvez você hoje esteja afastado de Deus, afastado da igreja de Cristo, longe da comunhão com o Senhor. Volta hoje. Abre o teu coração. Não para ser cheio das emoções que normalmente te levam a tomar atitudes intempestivas. Não. Abra a tua alma para Deus, e pela razão, diga ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, toma minha vida em tuas mãos, eu quero ser quem o Senhor quer que eu seja, eu quero estar no lugar que o Senhor quer que eu esteja, eu não quero mais marcar passo nesse lugar que não é onde o Senhor tem preparado para mim. Eu reconheço o potencial que há em mim, e eu não quero mais estar vendo o tempo passar, a vida passar, e a realização não chegar. Pode quebrar, Senhor. O vaso está aqui na tua mão. Faz de mim um vaso novo. Se você é essa pessoa que está aqui, que Deus está falando com você, onde você está? Põe-se em pé onde você estiver. Abra a tua boca. Levanta a tua mão para o céu, diga para Deus: Senhor, eu estou aqui, sou eu. O Senhor falou comigo. Eu envergonho agora os espíritos imundos que trabalharam e conseguiram me fazer afastar de onde o Senhor queria que eu estivesse. Mas eu quero pedir perdão, Senhor, me perdoa por eu ter me afastado. Eu não quero mais e eu não mais me deixarei ser conduzido pelas emoções que me afastaram do Senhor e me afastaram do propósito do Senhor e me tiraram do lugar onde eu nunca deveria ter saído.
Meu amado, se você está afastado do Evangelho, você quer voltar hoje para Jesus, fique em pé onde você está, aí em casa onde você está. Faça isso para dar conhecimento ao mundo espiritual que te assiste, porque a palavra do Senhor diz: aqueles que me honrarem, eu honrarei a estes. Toma posição. Toma posição. Diga para ele: Senhor, me perdoe. Me perdoe, Senhor. Eu quero ser um vaso novo.